Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E amém. Se assente, adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria ministrar em 4 versículos, 5, 6, 7 e 8. Mas antes de a gente chegar aqui, Deus mostrou para mim algumas coisas, amém? No texto, eu queria passar para a igreja. Provérbios diz que Deus, o Pai, melhor dizendo, diz no livro de Provérbios, que corrige o filho, que ele, glória a Deus, o Pai corrige o filho que ele ama, amém. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, missionária, é como uma espada de 2 gumes, sim ou não? Então ela corta nas suas 2 faces. Então a espada, pastor Danilo, ela vai passando lá, vai passando aqui, vai passando aqui e vai passando lá. Isaías, versículo 8, foi algo que Deus falou muito comigo no capítulo 6. Isaías, ele profetiza em Judá no século 8 antes de Cristo. E já no capítulo 1 já é mencionado Isaías como profeta. Não o chamando, não dizendo, mas já é mencionado Isaías como um profeta que já foi selecionado, já foi ali naquele momento chamado por Deus para pregar, ministrar em Judá. Isaías, ele inicia, ou melhor dizendo, começa seus primeiros passos, assim dizer, nos 5 primeiros capítulos de seu livro. Isaías, ele tem uma forte ligação com o rei Uzias e sua época. É tão forte essa ligação que alguns historiadores vão dizer que, por ser tão forte essa ligação, ele poderia até ter um grau de parentesco com o rei. Ele poderia ser um possível conselheiro do rei, porque Isaías entrava no palácio e saía quando queria, mesmo sendo um profeta, mas ele sempre tomava conselhos ao rei. Isaías tinha sua vida ativa dentro do palácio, como profeta, como um possível conselheiro do rei. Então tudo isso nos leva a imaginar, não comprovar que seja, mas imaginar que possivelmente ele poderia ser um parente do rei Uzias. Isaías vai pregar no capítulo 1 de seu livro, falando da injustiça e da corrupção. Ele vai denunciar. Então perceba isso, por favor. A Bíblia diz assim, pastor Danilo, que aquilo que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então Isaías, ele é considerado na Bíblia o profeta messiânico e também o profeta dos ais. Então tudo quanto ele profetizava era amargoso, era duro, até o capítulo 5. Era difícil. No capítulo 1, ele vai falar sobre denunciar a corrupção que está acontecendo em Judá. Ele vai falar sobre também um arrependimento de uma possível reforma que acontecerá também em Jerusalém, em Israel e em toda Judá. Isaías vai falar no capítulo 2 acerca da restauração de Jerusalém,
da vinda do Messias, capítulo 3 e 4, ele descreve a queda de Jerusalém, a destruição por conta da corrupção do pecado que estavam acontecendo em Jerusalém. No capítulo 5, Isaías vai usar a metáfora da vinha e enche de ais o capítulo de número 5. Isaías vai ser um profeta muito respeitado, de tamanho respeito que ninguém contestava Isaías, ninguém discutia com Isaías, ninguém procurava ir contra as profecias de Isaías, assim como foram contra Jeremias, assim como foram contra os profetas menores, assim como foram contra os 3 amigos de Daniel, que até lançaram eles na fornalha, assim como foi contra o profeta que avisou o rei: não vai para a guerra que você vai perder. O profeta apanhou, tomou murro na cara, o profeta foi preso. Isaías não sofria desse jeito, porque Isaías era temido. Quem poderia pensar em dizer alguma coisa para Isaías, pastor Danilo, já temia por tanta ligação que ele tinha com o rei. Então imagina comigo, se o profeta tem tanta ligação com o rei, se o profeta, ele é um profeta que ele é conselheiro do rei, se o profeta é um profeta que ele tem uma possível ligação parentesca com o rei, quem vai mexer com o profeta? Ninguém. Se alguém pensasse em mexer com Isaías, o rei poderia mandar matar. Falar: não, você está indo contra o profeta da nação de Israel? Está indo contra o profeta de Judá? Não, pode mandar matar. Então Isaías era temido, Isaías era usado por Deus. Nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, imagina comigo uma pessoa chamada profeta do Senhor, uma pessoa influente no governo, uma pessoa que é amigo, parente, sobrinho do rei, uma pessoa que tem tanta influência naquele governo, naquele reinado, que é conselheiro do rei. Quem vai mexer com esse cara? Ninguém. Ninguém vai mexer com ele. Capítulo 2, ele fala sobre a reforma de Jerusalém, fala sobre a vinda do Messias, ali levantado Isaías como profeta messiânico, já falando do nascimento de Cristo, já falando de Jesus que ia vir restaurar Jerusalém, restituir Jerusalém, levantar Jerusalém. Quem vai mexer com esse cara, missionária? Ninguém. Então Isaías se apega ao rei, sendo uma oportunidade de ninguém mexer com o ministério de Isaías. Mexe com fulano, mexe com ciclano, mexe com beltrano, mas não mexe com o ministério de Isaías. Ele se agarra a isso. Todo esse empoderamento de Isaías, perceba que quem gosta de ler, vai ler nos capítulos de 1 a 5. Todo esse empoderamento de Isaías, pastor, imagina-se ao empoderamento por causa do rei. Só que no capítulo de número 6, o rei Uzias morre. Isaías, agora, por favor, entenda que ele se vê abandonado, sozinho, sendo um profeta que encheu Judá de ais, sendo um profeta que falou: ai dessa nação se não obedecer, ai dos pecadores, ai da corrupção que está acontecendo aqui em Judá, ai se não fizer, se não obedecer, se não voltar a ser como era Israel. Agora, como que Isaías vai se enxergar, missionária? Sozinho, porque não tem mais o rei para segurar a bronca se alguém falasse alguma coisa de Isaías.
Então olha para mim, Isaías se agarra, se empodera no poder do homem. Isaías fala e se esconde atrás do homem missionário, do rei. Por mais que Isaías foi usado por Deus, por mais que Isaías foi um homem que Deus mandou que ele repreendesse a nação, Deus mandou que ele falasse os ais, como eu disse a vocês, volto e repito, que aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. No capítulo de número 6, rei Uzias morre, trono da terra está desocupado. Agora, Isaías não tem mais como profetizar, missionária, e se esconder atrás do rei, porque o trono está vazio. Isaías está pensando, quem vai ser o próximo rei, o que é que vai acontecer daqui para frente, o que é que vai validar, ou ser o meu ministério daqui para frente. Aí quando entra no capítulo 6 e diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deus está mostrando para Isaías a fragilidade que era o trono da terra, o quanto o trono da terra podia ser substituível, mas o trono de Deus, o trono dos céus, o trono do verdadeiro rei, esse permanece. Pode acabar governo da terra, acaba reinado da terra, acaba prefeito na terra, acaba presidente na terra, mas o governo de Deus, esse permanece. Deus está mostrando para Isaías que não é se agarrar no governo terreno, não é se agarrar na presidência da terra, não é se agarrar no reinado terreno, mas sim se agarrar e saber que existe um rei, que nesse trono ele nunca vai sair. Isaías perdeu para entender seu ministério. Isaías passou o ano do luto, o ano do choro, o ano do desapego, talvez o ano da depressão, o momento da perca, para entender o ministério, porque às vezes nós precisamos perder para entender o que Deus tem conosco. A gente às vezes precisa perder. Perdeu o ego, perdeu o eu, se desgarrar, missionária, das coisas da terra, e entender que existe um Deus em cima de um trono, que olha por mim e por você todos os dias, que quando você achar falta de alguém aqui, você tem para onde olhar. Quando você achar falta de um poder, de uma força aqui na terra, você sabe para onde você pode olhar, em quem você pode confiar. Talvez Isaías confiou tanto no rei Uzias, mas o rei Uzias morreu, irmão. É Deus falando, Isaías, para de se apegar nas coisas que o homem pode lhe proporcionar, se apegue no que eu posso lhe proporcionar. A promessa do homem tem começo, tem meio e tem fim. A minha promessa, ela tem começo e ela não tem fim, é eterna. O meu problema é confiar no homem demais. Jeremias capítulo 17, versículo 17, maldito é o homem que confia no próprio homem e faz da sua própria força a tua força. Deus mostra para Isaías o início do ministério. Mas pastor, ele não era profeta? Ele era profeta. Mas o início do ministério começa no capítulo 6. Mas ele não profetizava, pastor, ele profetizava. Mas o seu ministério realmente começa quando ele enxerga quem é Deus. Não só de conhecer. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja porque
ouvem falar do Senhor, ouvem dizer que é bom ir para a igreja, não é assim? Vai lá que é bom, vai lá que é gostoso ir para a igreja, vai lá que é o caminho, mas não se apega, não entende. A gente prega, soa e vem, não vai. Entra frio, sai gelado. Não está entendendo. Isaías sabia quem era Deus, conhecia, mas ele passou a ter uma experiência no capítulo 6, de entender que ele é um homem que necessita de Deus. Até o versículo 4 é bonito de ler. Ele vê os céus abertos. No capítulo 6 ele vê os céus abertos. Ele vê serafins voando. Serafins clamavam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. É bonito até o versículo 4. Versículo 4 diz que os umbrais das portas se moviam. Já peguei aqui a glória. Peguei a manha já no microfone. Os umbrais das portas se moviam, porque a glória do Senhor estava no templo. É bonito. Só que no versículo 5, ele tem um estalo. É isso que muitas vezes eu e você nós não temos. Ele diz: então disse eu, Isaías falando: ai de mim, que vou perecendo. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas ele não era profeta, pastor? Ele era. Mas ele tinha lábio impuro? Pastor, mas ele não pregava? Pregava. Mas ele não louvava? Louvava. Eu conheço, irmão, quem prega tão bonito em cima do púlpito, quando desce espanca a mulher em casa. Infelizmente eu conheço. Já separei, quase apanhei. Tive que separar, não sei nem o que eu estava fazendo lá no meio. Tive que separar. Nossa, no púlpito canta bonito, irmão. Tem um dom que muito cantor queria ter. Prega bonito, irmão. Deus usa, mas quando desce do púlpito espanca a mulher. Impuros lábios. Desce do púlpito, se prostitui. Isso aí a gente vê em grandes congressos que tem por aí. Grandes pregadores que a gente gosta de ouvir. A gente acha bonito. Quando desce vai para o bar, vai beber, vai encher a cara de cachaça. Antes de pregar já estão usando cocaína. Que isso, pastor? Isso são homens de lábios impuros. Isso são homens que podem ser usados por Deus. Há uma diferença entre homens e mulheres usados e usadas por Deus, e homens e mulheres de Deus. Há uma diferença. Quando Deus foi falar com Balaão, usou o quê? Profeta? Sacerdote? Usou uma mula, irmão. Deus vai falar com Balaão e usa uma mula. Então há uma diferença. Ele era usado por Deus, Isaías, mas ele diz, ele falou, não sou eu, o texto: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que ele está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Que o povo idolatrava, se prostituía, o povo não adorava a Deus, e ele estava junto no meio, irmão. Ele estava convivendo no meio. Ele está dizendo: eu sou de impuros lábios. Eu sou de impuros lábios. Pastor, mas pregava, mas tem gente que é de impuros lábios. Pastor, mas louvava, mas tem gente que é de impuros lábios. Se prostitui, cai na pornografia, cai no erro.
Eu disse que hoje eu não ia apanhar sozinho aqui. Pastores, profetas, homens de Deus, que hoje já nem tem mais ministério, caíram com mulheres, prostitutas, acabou-se. Só que Deus chegou aqui num momento na vida de Isaías, e como chega em um momento na vida de todos, irmãos. Só que Isaías foi homem, macho, de reconhecer quem ele era. Essa é a diferença. Eu pecar, pastor Danilo, pedir perdão para o Senhor e amanhã pecar de novo, e Deus me encontrar, me achar, e eu pedir perdão e amanhã voltar de novo a pecar, isso se chama iniquidade. É um pecado sem estimação, você não para. O encontro com Deus, missionário, tem que mudar a vida, tem que mudar a história, e o homem tem que reconhecer o que é e largar o velho homem. Isaías falou: ai de mim. Isaías falou: tanto ai Jerusalém, ai Judá, ai se você não fizer, ai se você não for. O que eu disse? O que a palavra do Senhor disse? Aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, não é assim? Eu vejo, irmãos, hoje eu escuta por favor, eu já vi, missionário, muitos pregadores que pregam, espanca a igreja. Não estou aqui para julgar ninguém não, mas espanca a igreja. Tem que ser. No outro dia caiu, acabou. Para se levantar, irmão, misericórdia, é uma vida. Quando consegue voltar a pregar. Às vezes a gente abre as redes sociais, a gente já auto-julga, irmão. Nossa, mas fulano pregava tanto que correção? Olha como é que tá, cantando funk, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? Porque, irmãos, aquilo que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Quer pregar correção? Viva ela. Quer ser usado por Deus? Viva ser usado por Deus. Viva a necessidade do teu ministério de ser usado por Deus. Reconheça que você e eu, nós não somos nada. Reconheça seu erro. Põe a mão na consciência, olha para a tua vida, olha para a tua casa, para a tua família. Não seja alguém aqui em cima do púlpito ou na nave da igreja, e dentro da tua casa seja uma pessoa de impor os lábios, ou dentro da tua empresa seja uma pessoa de impor os lábios, ou no meio da rodinha de amigos que está todo mundo, seja uma pessoa de impor os lábios. Não, seja homem e mulher de Deus aonde pisar a planta dos seus pés. Reconheça quem você é. O diabo conhece quem é você. Ele sabe. Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, ele fala: ai de mim agora. Falei tanto ais, repreendi nação. Não é uma igreja com algumas pessoas. Ele repreendeu uma nação, irmão. Milhões de pessoas. Repreendeu a cidade, repreendeu Jerusalém, repreendeu Judá, repreendeu todo mundo, o reinado inteiro. Está falando que assim tem que ser assim. Aí de repente ele se vê no lugar de Israel e fala: ai de mim que eu sou. Ele não diz eu era, ele está dizendo no presente quem ele é. Eu sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então o povo está fazendo, eu repreendo, mas estou no meio. O povo está se corrompendo, eu repreendo, mas eu acho bonito e fico no meio. Isso é o que Isaías está dizendo. Versículo 6, ele diz assim: mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que tirou do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do pecado. Você lembra quando Jesus, ele curou um leproso, e a Bíblia diz assim, que ele foi o quê? Purificado. Então, purificação vem de cura. Para que continuasse o ministério de Isaías, quando ele reconheceu quem ele é, quando ele reconheceu que ele é um pecador, quando ele reconheceu que ele não era nada, quando ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, mesmo pregando o que Deus mandava, estava sendo um homem de lábios impuros. Quando ele reconhece, Deus fala: opa, então eu vou te curar desse pecado. O reconhecimento de quem você é, o seu eu esmagado ao chão, te traz a cura que você precisa para a tua casa, traz a cura que você precisa para o teu ministério, traz a cura que você precisa dentro do seu lar. O problema, missionário, às vezes não são eles, sou eu. Pastor Danilo, às vezes quem precisa se libertar não é eles, sou eu. Quem precisa ser curado do pecado, por muitas vezes, não é eles de dentro da minha casa, sou eu. Porque quem não é curado, não consegue curar. Quem não se purifica, não consegue purificar. Quem não se limpa, não consegue limpar. Vai dando glória aí, irmão. Glória. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho. Não é aquele negocinho: oh, meu Deus do céu, vem pra cá. Você tá assim. Não, fica assim, irmão. Continua assim. Deus só quer o coração. Viu? Não, mas fulano está indo no pecado. Não, fica assim até não. Fica assim o quê, irmão? Toma vergonha na cara. Pastor, eu ainda tenho um vício, eu estou no pecado. Vem! Não para. Que quanto mais você apanha, mais o Pai te ama, você vai se libertar. Mas não fica passando a mão na cabeça, não. Não estamos mais no tempo de ficar acoitando assim, missionário, porque Jesus vai cobrar de mim, de você, de alguém, você pode ter certeza. Você não precisa ser pastor de igreja, não. Você é responsável por uma vida. Você não precisa ser pastor de igreja, você é responsável pela tua casa. Se a tua casa não tiver um homem ou uma mulher de Deus, então, meu irmão, alguma coisa precisa mudar. Não estou falando de levantar falso testemunho, não. Mas estou dizendo que se não estão te vendo como um homem e uma mulher de Deus, se quando você pisa o pezinho ali fora, não tem uma diferença no andar, no vestir, no falar. Se o mundo olha para mim e para você e não vê um brilho diferente, alguma coisa está de errada. Porque não tem que ver você, tem que ver o brilho. Não tem que ver você, tem que ver Jesus. Não tem que ver você, tem que ver o Cristo Salvador e Redentor das nossas almas. E esse é o brilho. Não tem que ver você, tem que ver o sal da terra e a luz do mundo. É isso que eles têm que ver. A gente anda por aí, pastor Danilo, estão nos observando. Ninguém fala para você, mas estão olhando para você, só esperando só que um errinho seu. Você errou? Eu falei que. Lá, eu disse. Eu não falei? Eu não avisei? Eu sabia que ia acontecer. Então a gente precisa tomar vergonha na cara. Dói,
mais escuro, é que nem metiolate a palavra de Deus. Lembra aquele metiolate vermelho? Quando eu ficava brincando de bola na frente de casa, eu chutava o chão, irmão. Nossa, tampa do dedão, sangue de Jesus, eu não gosto nem de lembrar, irmão. Minha mãe falou, vem aqui que eu vou passar o metiolate. Eu falei, sangue? Não, mãe, não. Irmão, era 2 para me segurar, irmão. 2, eu era gordinho, nossa. Aí minha irmã segurava minha perna, meu pai me segurava. Ai, irmão, sangue de Jesus tem poder. Pegava aquele pincelzinho duro, parecia um pedaço de pau assim, molhava no metiolate e passava. Irmão, eu gritava de dor, chorava, mas irmão, doidia. Pode chutar o chão de novo. Ardia, doía, mas curava. É assim ou não é? É assim a palavra de Deus. Tem que confrontar nosso ego, irmão. Tem que confrontar nosso eu. Eu tenho que chegar aqui como? Confrontado. Jesus falando, percebes quem você é? Então torne-se melhor. A Bíblia diz, quem está sujo, suje-se mais. Mas quem está limpo, limpe-se cada vez mais. Por quê? Porque nós não está 100%. Vou continuar aqui, irmão, para terminar, senão eu não paro hoje. Escuta. Quando o serafim toca, ele não toca na cabeça de Isaías, ele não toca no coração de Isaías, ele toca na boca de Isaías. É ali que tinha que ser purificado. Foi ali que ele reconheceu, eu sou um homem de impuros lábios. Talvez ele falava bobeira, besteira. Talvez ele falava o que não devia. Talvez Deus falava para ele dizer uma coisa, ele falava outra. Talvez, não sei o que Isaías fazia. Eu sei que ele reconheceu quem ele é. Eu também não sei o que você faz, o que você deixa de fazer, isso aí para mim pouco importa. Mas eu sei que hoje o serafim do Senhor vai tocar onde precisa ser limpo em você. Um serafim do Senhor vai tocar onde precisa ser purificado em você. Levanta essa mão, pelo amor de Deus, que eu vim como profeta de Deus para profetizar na tua e na minha vida, que o Senhor vai tocar onde nós precisamos ser purificados, limpos, sarados, restaurados, aonde nós precisamos ser purificados e curados em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 8. Depois de, missionária, depois disso, foi antes, depois da purificação, depois, agora ele vai falar algo que, escute, depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Quando ele foi purificado, era profeta no capítulo 1, era profeta no capítulo 2, era profeta no capítulo 3, era profeta no capítulo 4, era profeta no capítulo 5, era o cara, era o bonzão, era Isaías, ninguém mexia, ninguém podia. Quando ele se vê de frente com o Senhor, parece que eu vejo o Senhor falando assim, Isaías, com eles você pode, e comigo. Deus pega Isaías, aqui ó, Deus pega Isaías aqui, e põe no lugar onde ele tem que ser, onde ele tem que estar. Às vezes, a gente está meio fora do lugar, meio fora de conexão. A gente prega, profetiza, fala bonito, e sapateia, e fala irmão, e Deus revela, mas às vezes a gente está meio fora. Aí Deus falou, opa, preciso rasgar o céu aqui para você ver quem está no trono ainda. Preciso rasgar o céu para você saber quem ainda está no trono de Israel. Eu preciso rasgar o céu para tu entender quem ainda toma conta da igreja. Eu preciso rasgar o céu para você entender quem ainda toma conta do teu ministério, quem ainda vela por você, pelo teu chamado. Isaías, olha para mim, Isaías, olha para o alto. Eu vou rasgar o céu e vou te mostrar ainda quem vela por você, Isaías. Quem manda aqui, Isaías? Isaías murchou.
Pronto, Isaías, agora tu se pôs no seu lugar. Tu sabe que você erra, não sabe? Tu sabe que você peca, não sabe, Isaías? Tu sabe quem é você? O ápice maior do teu ministério vai ser quando você saber quem você é. Aí você chegou no ápice. Aí, como muitos falam para ele, você zerou o game. Aí você chegou no ápice. Eu estou entendendo, eu sei quem eu sou. Sou pecador, sou frágil, não sou nada sem Deus. Posso tudo, mas em quem me fortalece? Porque de mim não posso nada. Se Isaías era profeta até o capítulo 5, do capítulo 6, agora ele era um homem de Deus. Agora ele profetiza mais sobre o Messias. Deus purifica os lábios de Isaías. Agora, Isaías, você vai pregar, não é como você quer, você vai pregar como eu quero que você pregue, Isaías. Você vai falar como eu quero que você fale, Isaías. Você reconheceu. Então olha para mim, Isaías, você salvou teu ministério. Então vou dar uma dica para você aqui, para nós, para mim. Quer salvar tua casa, tua família? Reconhece quem você é diante de Deus. Apresenta seu pecado para o Senhor diante de Deus. Porque, missionário, às vezes a gente quer apresentar o louvor, né? O melhor louvor, a melhor oferta. E o pecado a gente vai só escondendo. Não, hoje você vai apresentar teu pecado diante de Deus. Mas Deus não sabe, pastor, sabe, mas Ele quer que você mostre. Ou Deus não sabia quem era Isaías? Ou Deus não sabia que ele era um homem que ele não tinha, que ele tinha, seus lábios eram impuros? Deus sabia, sim ou não? Deus não precisava nem rasgar o céu e mostrar quem ele era para Isaías. Deus só podia dar uma palavra: Isaías, segue agora do capítulo 6 para frente, que eu vou ajudar no teu ministério. Não, Deus rasgou o céu e mostrou que é Isaías, porque Isaías precisava ter uma experiência com Deus. Então se põe de pé, igreja, em nome de Jesus. Se põe de pé. Se põe de pé. É hora da gente pegar nosso eu e jogar no lixo, irmão. Não vale a pena ficar enchendo o peito de ar e dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu posso isso, que eu posso. Não pode nada, irmão. Eu não posso nada. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Se Deus falar, vem, irmão, o microfone cai aqui no chão, acaba meu fôlego de vida, e nunca mais vocês vão ver eu pregar aqui. Eu não sou nada. Então reconheça o seu eu, o seu erro, o seu pecado diante da presença de Deus. Não mostra para fulano, para ciclano, para beltrano. Reconheça diante da presença de Deus. Reconheça diante daquele que pode mudar a tua história, daquele que pode mudar a tua vida, daquele que pode mudar a história da sua casa, da sua família, daquele que pode mudar teu ministério. Diante desse, reconheça, fecha teus olhos. Fecha seu olho e você vai fazer uma oração hoje especial para Deus. Hoje você vai mostrar teu pecado para Deus. Você vai expor ele para o Senhor. Você não precisa falar em voz alta, não. Eu não quero saber, ninguém precisa saber, mas você vai mostrar para Deus que você não é nada sem Ele. Você vai expor seu pecado, sua fragilidade. Hoje seu ego acaba aqui. Você vai pôr um ponto final nesse eu aí. Você vai pôr um ponto final nesse ego gordo que você tem aí. Hoje acaba um ministério egoísta. Hoje acaba uma vida egoísta, uma vida cheia de eu, uma vida cheia de orgulho nas coisas da terra. Hoje acaba. Aqui morre
o profeta orgulhoso, aqui é uma divisão de água nesse momento, onde acaba o profeta orgulhoso, o profeta do eu, e começa um profeta que reconhece que é frágil diante da presença de Deus. Oh meu Deus, hoje começa um ministério forte na presença do Senhor. Hoje é um divisor de água na tua casa. Oh glória, ora comigo, mostra para o Senhor, Pai querido e eterno Deus, aqui estão os teus filhos, eu me apresento, Senhor, diante da tua presença, Senhor, como um frágil pecador.